Olá, meus amados irmãos, graça e muita paz. Bendito seja o nome do Senhor. E bem-vindos ao Conexão ID, aproveitando ainda essa imagem aqui do sol se pondo entre as montanhas, aqui no estado da Virgínia. Eu quero mandar uma palavra especial para todos aqueles que estão passando por momentos de crises, de decepções, de desânimo, de lutas, de clamor que não está sendo atendido, de orações que não estão sendo respondidas, por aqueles que estão passando, muitos pelo vale da sombra da morte. Eu sei que podemos estar falando agora com muitas pessoas que estão olhando para um diagnóstico médico, outros estão em uma enfermaria de hospital, em uma UTI. São momentos em que se pergunta: onde está Deus? Ou por que eu estou clamando e Deus não está me respondendo? Bem, eu vou começar lendo no livro do profeta Abacuque. E a primeira oração de Abacuque é uma oração de alguém que está desesperado, desiludido, buscando socorro que ainda não chegou. Ou seja, alguém que está na sala de espera de Deus. Veja bem aqui. O livro começa falando de um peso. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, preste atenção, brasileiros. A lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, sai o juízo pervertido. Vou ler novamente, Abacuque 1,4 da sua Bíblia e de todas as outras. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não crereis quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Aqui está falando da invasão dos caldeus, dos babilônios, que era um povo que invadia, que dominava. E o grito de um profeta, sabendo que a sua nação estava sendo vitimada por nações ímpias. Imagina, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo que foi chamado para ser abençoado, para abençoar, estava passando por uma incrível derrota. E é por isso que Abacuque começa o seu livro dizendo: olha, que peso, que peso. Clamo violência e tu não me respondes. Vejo vexação. Continuando aqui. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza.
Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Aqui está falando numa tonalidade totalmente poética e profética, falando a respeito de como se manifestava os invasores da terra, como leopardos, como leões, e leões que estavam tendo como presa a nação de Israel. E era por isso que Abacuque estava clamando. É terrível quando isso acontece. Porém, aqui no capítulo 2 do livro de Abacuque, nós vemos que Abacuque passa a ter uma nova experiência. Capítulo 3. Abacuque entra numa nova dimensão de fé, numa nova dimensão espiritual que passa a perceber porque tudo aquilo está acontecendo. Porque a catástrofe, porque a miséria, porque a decepção. Deus tem plano nisso? Claro que tem. Todas as coisas estão debaixo do propósito de Deus. E foi Deus quem criou o homem, foi Deus quem criou o gênero humano. Ele sabe tratar muito bem com o gênero humano, inclusive comigo e com você. Eu lembro-me que nos meus primeiros anos de obra missionária aqui na América, quando eu me senti totalmente abandonado, sozinho, com uma família, com muitos problemas para atravessar e ainda padecendo as consequências de uma queda que eu tomei num momento de trabalho que afetou minha coluna. Então, tudo isso me afetou muito forte. E quantas orações eu fiz como Abacuque. Senhor, quando é que a situação vai mudar? E hoje, fazendo o que eu estou fazendo, condenando a omissão missionária, apoiando um trabalho na África, sustentando igreja, fazendo seminários de missões, eu percebo que era necessário eu passar por aquela experiência. Era necessário eu conhecer as entranhas da omissão missionária. Era necessário eu conhecer a falsidade religiosa, a falsidade eclesiástica, os bastidores de convenções, para poder ver o panorama como eu vejo hoje. E não me afeto. Pelo contrário, está tudo na Bíblia, está escrito. Agora, nessa dimensão, você passa a ver o problema por cima, embora estando sendo, de uma certa forma, afetado por ele, na sua pele, na sua carne, nos seus pensamentos. Porém, há uma dimensão espiritual que lhe fornece condição para que você possa sobrepor este momento. É isso que acontece aqui, nesta oração de Abacuque. E nesta oração, ele já faz com uma tonalidade diferente. É interessante, porque eu lembro-me que uma certa vez eu estava pastoreando a igreja em Charlotte, Carolina do Norte, e estava passando por uma crise muito forte, porque as igrejas aqui nos Estados Unidos, eu pastorei a igreja por muitos anos aqui nos Estados Unidos, são 30 anos que eu estou aqui, e há momentos que a congregação, ela se dispersa, porque trabalhar com uma comunidade imigrante é diferente de trabalhar com uma igreja no Brasil, que você pastoreia o pai, o filho, o neto e até o bisneto se demorar muito tempo ali.
Tem pastor que faz a cerimônia de apresentação da criança, faz o casamento, depois apresenta os filhos daquela criança. É assim, passa muito tempo em um lugar. E a igreja não se dissolve, pelo contrário, só faz crescer. É diferente com a comunidade imigrante brasileira, porque os brasileiros vêm, trabalham por um tempo, depois vão para outro estado, aí chega outro. Aí é assim, é igual andorinha numa árvore, um chega, outro sai, é assim. E há momentos de crise, porque existe a necessidade de pagar o aluguel do local do templo. Aqui se aluga espaços em templos americanos para se fazer os cultos, chega no final do mês tem que pagar, tem a responsabilidade da casa, tem muitas outras coisas que acontecem que afetam a mentalidade da pessoa. E eu estava me preparando para dar uma mensagem de final de ano. E eu não conseguia me concentrar. Na hora que eu ia preparar a minha mensagem ali, fazer a minha meditação, eu pensava, o telefone está atrasado, vai atrasar o aluguel da casa, do carro, quer dizer, um monte de conta para pagar e a cabeça a mil. Aí eu comecei a dizer assim, eu precisava me preparar para pregar à meia-noite, quando o pessoal vinha, era o dia de Ano Novo, parece, no Natal, era uma data festiva que a gente ia fazer uma vigília, eu tinha que pregar. E eu estava me preparando. E eu não conseguia me concentrar. Eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não estou conseguindo me concentrar, são tantas as lutas. E eu preciso me concentrar aqui para ter a mensagem para o teu povo, para falar aquilo que o teu povo quer. Então, permita-me que eu não me afete com esses problemas que está passando, que eu possa me concentrar aqui, pedindo a misericórdia de Deus. Quantas vezes cheguei cansado de um trabalho de pintura para pegar a Bíblia, não conseguia nem tomar um banho rápido para ir estar no horário de culto, dar uma mensagem para uma igreja que precisava ouvir uma palavra de Deus. E o próprio pastor está precisando de conforto espiritual e ele tem que dar o conforto. São épocas difíceis que você passa. E naquele tempo eu estava me sentindo assim. Aí eu parei. E enquanto eu parei, alguém bateu na porta. E vieram para emprestar um carro, porque eles eram um casal de irmãos, não é? E o irmão entregava jornal. E a irmã dele morava em Nova York, tinha vindo para passar uns tempos na casa dele, e foram emprestar o carro, porque parece-me que o carro dele tinha batido, e ele precisava de um carro para entregar jornal de manhã. E nós íamos emprestar o carro, até o carro da minha esposa. E eles vieram buscar o carro. Aí, enquanto conversa um pouquinho, toma um café ali na mesa, conversa um pouco para dar atenção ao visitante que chegou, e não demoraram muito. Aí, na hora que vai sair, a irmã do moço que veio pegar o carro, disse, olha, pastor, isso aqui é um dízimo para o senhor. E colocou no meu bolso. E essa irmã, ela congregava em Nova York. E ela já tinha vindo visitar anteriormente e queria me entregar um dízimo. E eu não aceitei. Eu não aceitei porque ela não congregava na nossa igreja. E eu digo, olha, irmã, a senhora congrega em Nova York e a senhora tem que entregar esse dízimo lá. E eu até brinquei, eu digo, não pode se alimentar no McDonald's e pagar o lanche no Burger King, né? O dízimo tem que ser onde a pessoa congrega, tem que ser o certo. E ela pegou o dízimo e certamente foi dar lá na igreja. Nesse dia ela colocou o dinheiro no meu bolso e disse, olha, dessa vez o senhor não tem desculpa, porque eu não estou congregando em igreja nenhuma. E quando eu vim para cá, o meu marido disse, olha, leva esse dízimo e entrega lá para o pastor Calbi, porque ele está abençoando aquele povo lá e... aquele dízimo era para ser me entregue naquele momento, né? Aí eu agradeci, digo, olha, então, sendo assim, que Deus lhe abençoe muito. Quando ela saiu, eu fui abrir 9 notas de $100, $900. Eu precisava, para resolver a minha situação, certamente de uns 600 ou 700. Deus mandou com abundância. Aí eu voltei para o computador,
para fazer a minha mensagem. E foi uma mensagem muito eloquente, porque Deus, Ele age na hora certa. Eu podia contar muitos testemunhos da provisão de Deus na hora certa, mas esse é um. Então, o que eu posso dizer? Eu troquei da oração. Senhor, eu te agradeço por tudo que eu estou passando e me dá apenas habilidade para poder estar fazendo essa mensagem da melhor forma possível. E Deus fez a maneira dele, mandou alguém na hora certa me enviar o valor que eu necessitava para suprir a minha necessidade. Agora, voltando aqui para a oração de Abacuque. Aqui, no capítulo 3, nós vemos Abacuque com uma oração diferente. Ele diz assim: Senhor, ouvi a tua palavra e a temi. Aleluia! Aqui Abacuque já tinha ouvido a palavra de Deus através da sua própria comunhão com Ele, porque Deus fala diretamente na alma. Eu já estive orando, pedindo a Deus uma resposta, e essa resposta veio no terceiro dia, na terceira noite de oração e jejum, claro, como uma água cristalina. Você sabe quando Deus fala com você, e você ouve a sua voz, e preste atenção, não é uma voz que você ouve com os ouvidos, você ouve com a alma, é diferente. Eu já ouvi Deus falar assim comigo. E sabe por que eu estou aqui fazendo missão há 30 anos por conta própria? Porque Deus falou comigo que assim seria feito. Lá numa praia no norte do Brasil, em Cajuína, em 1978, para ser exato. Agora aqui, ouvi a tua voz, a tua palavra e temi. Olha só. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Aqui, aleluia! Isso aqui é uma glorificação no meio da luta, da tempestade, quando está tudo escuro, mas a sua visão celestial consegue avistar as maravilhas de Deus, a glória de Deus. E foi isso que Jesus falou para a irmã de Lázaro. Ele disse a ela, olha, se creres, verás a glória de Deus. Não é se entenderes. Aleluia! E olha só, versículo 4. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava esconderijo da sua força, o esconderijo da sua força. Começa a ver, aleluia, isso é coisa maravilhosa, isso é para crente. No meio da tempestade, no meio da escuridão, no meio das trevas, você enxerga a luz. É por isso que quando Jó estava se coçando com o caco na cinza, a sua mulher disse, tu ainda mantens essa integridade, amaldiçoa esse teu Deus e morre, como que diz, dá fim a esse sofrimento. E ele disse, mulher, tu falas como uma doida? Aleluia! Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso é enxergar a luz em meio às trevas. Glória a Jesus. Agora, olha só, o tempo aqui não nos permite, mas você vai ver aqui que a oração de Abacuque começa a mudar de uma tal forma que chega no versículo 17, ele diz assim, porque adorar quando está com a geladeira cheia é muito fácil. Adorar quando tudo vai bem, qualquer um adora, até os incrédulos, até o ateísta fica alegre, não é? Agora, adorar quando está dessa forma,
tem que estar enxergando a luz no meio das trevas. Olha só, versículo 17, ainda a oração de Abacuque. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aqui nós vemos, irmãos, o segredo da vitória. O segredo da vitória que vem através de uma perseverança que nos faz triunfar diante das circunstâncias. E é essa fé que nós precisamos ter hoje para vencer os problemas políticos que afetam o nosso país, a nossa nação, para vencer os problemas que afetam a nossa igreja, para vencer os problemas que afetam a nossa família. É adorar no meio das circunstâncias desfavoráveis. É ver a mão de Deus que vai agir no futuro. É ver que Deus ele tem um controle de todas as coisas. É ver que Ele vai nos dar vitória e fazer triunfar diante de todos os contratempos que estão acontecendo. Eu quero convidá-lo a fazer uma oração desta forma. Eu quero convidar também os nossos obreiros que estão trabalhando aí na África. Primeiramente, eu quero reconhecer a grandeza do vosso trabalho, do vosso empenho, em estar adorando debaixo de tendas, depois que as casas foram devastadas pelo ciclone, depois de perigos de guerra, de perder familiares nas guerras, nos ataques terroristas, vocês continuam adorando. E saibam, através dessa adoração que vocês fazem, Deus vai enviar a vitória do céu para aqueles que perseverarem até o fim. E eu quero convidá-los agora para fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Teu Filho Jesus, que foi sacrificado na cruz do Calvário pelos nossos pecados, nós estamos clamando agora por misericórdia, Senhor. Nós queremos clamar pela documentação de nossa igreja. Queremos, Senhor amado, clamar para que aqueles homens que estão trabalhando nesses documentos, eles possam sentir o toque da Tua presença, Senhor, para que esses documentos saiam, que eles são tão necessários para as bênçãos que virão em decorrência dos convênios que serão feitos com eles, através deles. Também te pedimos, Senhor amado, uma bênção especial por todos aqueles que estão sofrendo agora com dores, com problemas, com dificuldades, com decepções. Nós queremos pedir que o bálsamo de Gileade venha a ser passado agora em cada vida, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado. Pedimos pelos apoiadores desta obra, aqueles com seus donativos têm feito, que as coisas aconteçam, seja numa
ajuda, que vem para a compra de um medicamento, que vem para tirar um refugiado de uma zona de guerra, para comprar alimentos. Senhor, recompensa cada um. Dá-nos mais contribuintes para fazer as construções que precisam ser feitas depois da destruição que aconteceu, Senhor. Dá-nos vitória nesta obra. Levanta pessoas para contribuírem com esta obra. Anima os teus obreiros, teus servos e tuas servas. No nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar pedindo que você, que ama a obra missionária, que tem desejo de servir a Jesus, faça isso com uma ação. Há um link aí em cima, do projeto Igreja para Todas as Nações. Ajude-nos a ajudar. Ajude-nos a fazer aquilo que precisa ser feito. Vai ser colocado um pequeno filme seguidamente para você ver como pode ajudar esta obra. E o segundo pedido que eu gostaria de fazer, compartilha essas informações. Compartilha este canal, se inscreve nele, assina o sininho das notificações para que o próximo vídeo chegue até você e que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Este é o vosso servidor, Pastor Calbi Paiva, aqui das montanhas do estado da Virgínia. Ebadísimo yo lelo, yo penso haría. Ebadísimo yo lelo. Ebadísimo yo lelo, penso haría. Ebadísimo yo lelo, penso haría. Ebadísimo yo lelo, yo penso haría. Ebadísimo yo lelo, yo penso haría. Aku cakap thaya aku. Yo penso haría, yo penso haría, yo penso haría, Yo penso haría, penso haría. Yo penso haría, yo penso haría, yo penso haría, yo penso haría. Ebadísimo yo lelo, yo penso haría. Ebadísimo yo lelo, yo penso haría. Yo penso haría. Ebadísimo yo lelo, 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 yo penso haría. Penso haría, yo 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 penso haría, penso haría, yo penso haría, yo penso haría, yo penso haría, yo penso haría. Yo penso haría, 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 yo penso haría,
Open Suaria, Open Suaria, Open Simu Yorelu, Open Suaria, Ebadisimu Yorelu, Open Suaria, Ebadisimu Yorelu, Open Suaria, Ebadisimu Yorelu, Open Suaria, Ebadisimu Yorelu, Open Suaria. Ebadisimu Yorelu, Open Suaria. Ebadisimu Yorelu, Open Suaria. Ebadisimu Yorelu, Open Suaria. Ebadisimu Suaria, Open Suaria. Open Suaria, Open Suaria. Open Suaria, Open Suaria. Open Suaria, 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 Ebadisimu Yorelu, 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 Open Suaria. Ebadisimu Yorelu, Open Suaria. Ebadisimu Suaria, Open Suaria, Open Suaria, Open Suaria, Open Suaria, Open Suaria, Open Suaria. Malata. Hallelujah. Queremos ter que tínhamos batismo aqui da igreja de célula de Samora Machel. Nini hima za wira ni hana ipatismo Samora Machel. Quase batizamos 6. Ni hapa tisa atu atanamo za amuzeho. Em nome de Jesus. Mwanjene na Yesu. Eles agora representam como membros da igreja para todas as nações. Tawira yena tani hima za wira yena atu amulugo akale mwa Yesu Kristo. E então podemos levantar a mão para Ngweni buseke matata. Nós queremos agradecer. Nisukuruki. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã. Nosso Pai Pai, Celestial, te entregamos confia em teu Jesus povo, Cristo. Senhor, que estão Recebemos aqui. instrução diante de Jesus Chegaram Cristo, nesta manhã para para esta receber hora este pedido, e recebemos para instrução nesta diante manhã. de Jesus Cristo Em teu para nome, ajudar. Wetana Yesu,
Renova minha vida, o corpo do Senhor. 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 Renova minha vida, o sangue do Senhor. Renova minha vida, o sangue do Senhor. Renova minha vida, renova minha vida, o sangue do Senhor. Renova minha vida, o corpo 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 do Senhor. Renova minha vida, o sangue do Senhor. Renova minha vida, o corpo do Senhor. Renova minha vida, o corpo do Senhor. Renova minha vida, o corpo do Senhor. Renova minha vida, o sangue do Senhor. Renova minha vida, o sangue do Senhor. Renova minha vida, o corpo do Senhor. Renova minha vida, o sangue do Senhor. Renova minha vida, o corpo 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 do Senhor. Renova minha vida, o sangue do Senhor. Renova minha vida, o sangue do Senhor. Renova minha vida, o corpo do Senhor. Renova minha vida, o sangue do Senhor. Renova minha vida, o corpo do Senhor. Renova minha vida, o corpo do Senhor. Renova minha vida, renova minha vida, o corpo do Senhor. Renova minha vida, o sangue 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 do Senhor. Renova minha vida, o corpo do Senhor. Renova minha vida, o corpo do Senhor. Renova minha vida, renova minha vida, o corpo do Senhor. Renova minha vida, o sangue 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 do Senhor. O corpo do Senhor. Renova minha vida, o corpo do Senhor. Renova minha vida, o corpo do Senhor. Renova minha vida, o corpo do O sangue do Senhor renova minha vida, 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 o sangue do Senhor